Gente, a paz do Senhor Jesus, espero que tá tudo bem com vocês. Eu também tô bem, obrigada. Para quem tá chegando agora no meu canal, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a irmã Judite, né? Mas o meu nome completo é Judite Galhano Pascoal. Eu sou angolana, sou africana do país de Angola, que é um dos países da África que fala português. Então, cheguei com um vídeo muito importante, por quê? Porque não podia começar, né, com outros temas aqui no meu canal, sem contar o testemunho da minha vida, né? Então, eu quero começar contando o meu testemunho, dizendo primeiramente que eu sou um milagre de Deus. Mas depois você já vai entender por que eu estou dizendo isso. Antes de nós continuarmos, né, quero ler aqui uma passagem da Bíblia que fala muito comigo, né? Algo que se baseia na minha história também, né? E tá lá no livro de João, né? Eu já separei aqui, tá no livro de João, João 4, né? Tá no livro de João 4, começa com versículo 4, João 4, versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Diz assim, João 4, versículo 4. Era necessário passar para Samaria. Antes chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu por volta do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água da vida. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos, seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, né? Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se pode adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próximo e a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem esse monte, nem em Jerusalém. Nem em Jerusalém. Deixa eu ver aqui, para não me perder. Nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos os que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém por essa palavra, né? Eu sei que foi um pouco longo demais essa leitura, mas era necessário para você entender o que eu vou falar, né? O que eu vou
abordar aqui, por isso que eu tive que ler tudo isso. Então, como vocês acabaram de ouvir, isso é uma conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana quando ele estava indo para a Galileia, mas era necessário passar para a Samaritana. Se você poder ler mais na tua casa, né? Poder ler na tua casa lá no livro de João 4, para você entender melhor, ou pode começar a ler no livro de João 3, né? Se você pode começar a ler no livro de João completo, para você entender melhor a história. Então, como você ouviu, os samaritanos não se davam bem com os judeus. Então, os samaritanos eram um povo, né, que os judeus viam que uns são povos pecadores, povos que não podem se chegar na presença de Deus. E aí, né, quando Jesus chegou a esse poço, teve encontro com essa mulher. E como você viu, a mulher disse, né, como pode ser tu, né, que é judeu, tá falando com uma samaritana? Então, por quê? Porque já tinha essa divergência que não podiam os dois conversarem. Eram quase inimigos. Por quê? Porque eles não se davam bem, né? Mas Jesus, que é o Todo-Poderoso, né, que é Deus na terra, ele estava aí, foi naquele poço e pedindo água para a mulher com um propósito, que era poder salvar a vida daquela mulher. No decorrer da conversa, como você pode ouvir na leitura que eu fiz, a mulher, né, Jesus pediu para a mulher ir chamar o seu esposo. A mulher falou que ela não tem marido, né? Falou, não tem um marido. Falou, vai chamar o teu marido. Ela falou, não tem um marido. E Jesus falou para elas assim, pois bem, não tens marido, porque tu já teve 5 e o que tu tá com ele não é seu. Então, a mulher, Jesus, como eu falei, ele é Deus, né? Ele é o verdadeiro Deus na terra, porque ele sabe de tudo, sabe da vida de cada um de nós, sabe? Não precisa que ninguém conte para ele. Assim como falou para a mulher, tu já teve 5 e esse que você está com ele não é seu. E a mulher percebeu que quem contou isso para ele, então ele falou para ele, nossa, vejo que tu és profeta, vejo que o Senhor é profeta, né? Para falar da minha vida assim. E aí Jesus falou a mulher percebeu que a conversa que ela estava tendo acerca da água, que Jesus estava falando para ele. Se você soubesse o dom de Deus, né? Se você soubesse o dom de Deus, se você soubesse o presente de Deus e soubesse quem está falando com você, você é que poderia pedir água e eu poderia te dar água viva. Então Jesus estava falando para a mulher, se você soubesse quem você está falando, quem está na tua frente, você que podia pedir água e eu te daria água viva. Então essa mulher falou para ele, né? Falou assim, então me dá logo dessa água. Me dá logo dessa água para eu nunca mais vir aqui nesse poço buscar água. Mas Jesus não estava falando uma água natural, Jesus estava falando uma água espiritual, que é a salvação. Então, Jesus falou para ele, vocês samaritanos não sabem, sabe? Não sabem o Deus que vocês adoram, né? E aí a mulher samaritana falou que sempre os nossos antepassados, né? Sabem que a salvação vem dos judeus. Mas Jesus falou para eles, está chegando a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus Espírito em verdade. Assim como eu falo sempre para vocês, que nós devemos adorar a Deus em todo lugar, porque antes não precisava só ir em Jerusalém para poder adorar a Deus, não. Deus agora está em todo lugar. Por quê? Porque isso começou desde que Jesus morreu por nós, porque Jesus foi o caminho, né? Abriu o caminho para todas as pessoas serem salvas, para todas as pessoas receberem a Deus. Por quê? Porque isso é um presente. A salvação é um presente de Deus. Não é algo que se consegue com nossos próprios esforços, mas é algo que Deus deu, sabe? Basta crer no seu Filho Jesus e você vai ser salvo. Então, qualquer um, não importa negro, branco, estrangeiro, que crê no seu Filho Jesus, pode ser salvo. Por quê? Porque Jesus já alcançou isso na cruz. Já abriu o caminho para todas aquelas pessoas que não são judeus, mas até os gentios, todas aquelas pessoas que não são judeus para serem salvos.
Então, minha gente, agora entrando na minha história, como vocês acabaram de ouvir, aqui tentei explicar um pouquinho para vocês a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Contando para mim a história, como é que tudo começou com a minha vida. Então, acontece que há muito tempo, né? Há muito tempo que como posso dizer, eu era católica, eu sou de uma família cristã católica e a maioria da minha família é católica. Então eu nasci no berço católico e aí eu sempre conhecia Deus. Posso dizer que eu só conhecia Deus de ouvir falar, sabe? Eu participei na catequese, fiz o batismo, mas não cheguei a ter o crisma. Eu recebi a comunhão. Mas era algo que eu nunca tive assim, sabe? Um encontro com Deus verdadeiramente que eu tenho agora. Um conhecimento mais aprofundado. Por quê? Porque muitos só conhecem Deus de ouvir falar, sabe? Deus de longe. Mas tem que se conhecer Deus mesmo de perto, sabe? Que você sente a presença dele, que você sente o Deus que você está sendo adorado. Então, antes eu não tinha isso. Até que quando Deus usou um homem de Deus, quando Deus usou um servo, usou alguém para o evangelho chegar até mim, né? Usou um homem que se chama Flávio Palma, que até hoje ele é meu pai espiritual na fé, que não desistiu de mim, que ele começou a me evangelizar, enquanto eu e ele era professor de uma escola que se chama Zelão, que isso fica lá em Angola, né? Não sei se ainda existe, eu acho que ainda existe. O nome do colégio, o nome da instituição se chama Zelão. E aí ele era professor daquela escola, né? E aí eu era uma das estudantes daquela escola. E aí nós nos conhecemos, então ele começou a pregar o evangelho para mim. Mas não foi de lá para cá que eu me converti, não. Foi no decorrer do tempo, enquanto estava aí conhecendo a palavra, né? Porque ao mesmo tempo que ele me evangelizava, me falava do amor de Jesus, me falava da salvação, me falava do relacionamento que temos que ter com Deus. E eu também tinha outro, como posso dizer, eu tinha catequese, eu tinha também minha família, então era alguma luta espiritual. Por quê? Porque eu já sabia uma verdade, depois eu tinha que me adaptar a uma outra verdade. Então era algo que eu tinha que me decidir em que seguir, né? Mas pela graça de Deus, ele não desistiu da minha vida. Ele continuou me evangelizando até quando Deus fez um milagre na minha vida e me abriu os meus olhos, me fez entender a sua palavra. Por quê? Porque aquela pessoa que ainda não tem o Espírito Santo, aquela pessoa que ainda não tem um encontro verdadeiro com Jesus, ainda não tem um encontro verdadeiro com Deus, por mais que ele tenha uma Bíblia em casa, por mais que ele lê a Bíblia, mas se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a visão, sabe, de Deus, ele não vai entender nada. Ele até pode entender, mas com seu próprio, sabe, com seu próprio entendimento, mas o entendimento que nós temos que ter na Bíblia é o entendimento que o Espírito Santo nos dá, o Espírito Santo nos revela. Então é isso que o meu pai queria muito que eu tivesse, por mais que eu já estava na igreja, né? Por mais que já fazia parte de uma outra religião, mas algo que ele queria que eu cultivasse muito era o relacionamento com Deus. Por quê? Porque sem um relacionamento com Deus verdadeiro, não adianta nada, sabe? É como se fosse só um religioso. Religioso é aquele que fala que vai na igreja, fala que adora a Deus, crê em Deus, mas vive a vida de qualquer maneira, né? Não tem um relacionamento sério. Porque quando você tem um relacionamento sério com Deus, é você aceitar, você aceitar, você ser obediente, você viver aquilo que diz na palavra, aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra te peça para que você vive, sabe? Não é só dizendo, não, eu creio em Deus, mas você lê na Bíblia alguma coisa aí que você tem que mudar e você não muda, né? E conforme eu estou falando sempre de milagre, um servo de Deus também, que se chama Hélio Júnior, né? Que é daqui do Brasil. Ele, Júnior, que é daqui do Brasil, ele fala, o maior milagre, né? O maior milagre não são de curar paralítico, não são de curar cegos, não são de curar uma pessoa que está no fluxo de sangue. Não, não é isso. O maior milagre é quando uma pessoa se converte, é quando uma pessoa nasce de novo. Assim como diz lá no livro de João, né? No livro de João,
livro de João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala para o Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Então, eu fui essa pessoa que nasci de novo, porque a partir daí os meus pensamentos mudaram, porque a partir daí eu tive uma nova visão, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Já não vivo segundo os meus pensamentos, mas vivo segundo os pensamentos de Deus, aquilo que Ele quer para a minha vida, vivendo o verdadeiro evangelho. Porque ele também, esse mesmo irmão, ele, o Júnior, né? Ele fala que a Bíblia é um espelho para a gente. Assim como nós vamos no espelho para poder se maquiar, poder fazer alguma coisa, nos arrumar o cabelo. E aí nós vamos, né? Ficando ver onde está errado para poder arrumar. Assim como é a Bíblia. Cada vez que nós vamos ler a Bíblia, aquilo vai ver onde está errado para a gente. Se nós vemos num lugar, não pode mentir, né? Falamos, nossa, eu costumo mentir, já não posso mais mentir. Se vê um lugar, não pode matar. Aí eu vou falar, nossa, a Bíblia fala que não posso matar. Aí eu não vou matar. E assim sucessivamente. Voltando um pouco na mulher samaritana, né, para fazer um pouquinho vocês entender. Então, antes de eu ter um encontro com Jesus, como eu te falei, eu já frequentava, né, uma religião, né, que é a Igreja Católica. Eu já frequentava isso. Só que, ao mesmo tempo, né, conforme eu falei, eu ainda não era crente. E também eu era uma pessoa muito carente. Eu era uma pessoa muito carente, era uma pessoa que, que sofria de uma carência interior. Todos nós, todo ser humano tem um vazio. Todo ser humano tem um vazio. Só que cada pessoa, né, busca os seus próprios meios para encher esse vazio. Só que esse vazio que está dentro da gente, só um pode encher, que é Jesus, que é Deus, mais ninguém. E muitas pessoas procuram encher esse vazio com várias coisas. Cada um procura do seu jeito, né? E eu vou contar a minha experiência que eu tive, que quando não encontrei Jesus, da maneira que eu tentava, né, encher o meu vazio. Eu li aqui para vocês, né, a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, dizendo que ela já teve 5 maridos, né? E o que ela teve agora, o de 6, não era dela. Então, gente, o que eu vou falar não é algo que vou, tipo, tô me engrandecendo, ou como posso dizer, tô buscando a glória para mim mesma, porque para mim, né, é algo bem vergonhoso falar isso para vocês, mas eu falo isso tudo para a glória e honra do Senhor Jesus, porque o que Ele fez na minha vida, né, as coisas que passou, né, as coisas que eu fiz lá no passado, Ele já jogou tudo no mar do esquecimento e agora eu me tornou uma nova criatura. Então, todos aqueles pecados que já fiz lá no passado, Ele já me perdoou. Por quê? Porque todo aquele que crê em Deus, né, os seus pecados são lançados em Jesus lá na cruz e Deus já não se lembra mais desses pecados. Por quê? Porque basta você crer em Deus, seja qual for o teu pecado, do pior que seja, Deus já te perdoou. Basta você crer no seu Filho Jesus, que ele carregou os seus pecados lá na cruz, tá? Então, eu tive 7 namorados. Eu fui uma menina muito rebelde. Ao mesmo tempo que eu tava na igreja, mas eu era uma menina muito rebelde. Era uma menina que, conforme eu falei, era uma menina muito carente. Então, aí eu comecei a me envolver com os rapazes muito cedo. Eu comecei a me envolver com os rapazes quando eu tinha meus 15 anos de idade. E aí era algo que eu me entregava, sabe, de paixão. Por quê? Porque eu pensava que a minha felicidade, né, para eu ser feliz da vida, eu tinha que estar com alguém ao meu lado, né? Então eu vi assim, muitas pessoas tendo namorado, muitas pessoas tendo, assim, alguém ao lado. E aí eu também queria ter. Eu falava, não, isso é ser feliz, sabe? Isso é ser feliz. Então aí eu procurava, né? Eu tinha esse relacionamento. Não era porque assim, sabe? Eu pegava 3, 4, 5 de uma vez, não. Era como se eu começava um relacionamento, aí ia, ficava um ano, mas depois não dava certo, largava, ficava um tempo sozinha, depois pegava mais outro, largava, ficava um tempo sozinha, depois pegava mais outro, largava, né? Tô tentando aqui abreviar o testemunho para não ser muito longo. Para não ser muito longo, tá, gente? Mas os outros meus testemunhos eu vou ir contando no decorrer dos vídeos que eu vou estar postando aqui para você. Mas eu vou contar esse testemunho que tem a ver aqui da mulher samaritana. Então,
E assim foi a minha vida, né? Eu ficava com um rapaz, não dava certo. Depois pegava mais outro rapaz, não dava certo. E assim fui trocando, 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 até quando bateu nesses 6 de namorado. E se não fosse Jesus, acredito que eu podia estar, sabe, aumentando, né? Troca de namorado como se estivesse trocando de roupa. Por quê? Porque eu estava à busca da minha felicidade. Só que assim conforme eu e muitas das pessoas buscam a felicidade no lugares errados. Por quê? Porque a melhor felicidade, a verdadeira felicidade só está em Jesus Cristo, só está em Deus. Porque se você não for feliz com Deus, se você não encontrar a tua verdadeira felicidade em Jesus, você não vai ser feliz com mais ninguém. Por quê? Porque você própria vai tentar colocar toda a tua confiança, sabe? Todo o teu desejo de ser feliz em outra pessoa, sabendo que aquela pessoa não vai te dar felicidade. É claro, né, que no momento aí, quando estão apaixonados, quando estão na paixão, você pensa que é mil maravilhas, você pensa que esse aqui é o cara, esse aí vai me fazer feliz pro resto da vida, né? Mas no decorrer do tempo você percebe que as coisas não são assim. E aí começa a ter várias brigas, e você percebe, você não é aquele que eu sonhei, você não é aquele que eu pensei que vai ser o homem das minhas vidas, né? Eu falo isso, né? O homem da minha vida, o homem do meu sonho. E assim e assim vai, né? Cada um com a sua própria história. Cada um com a sua própria história. E assim foi a minha. Eu pensava que esse aqui vai ser o homem da minha vida, que eu vou me casar. Mas quando no decorrer do tempo ele mostrava comportamentos errados, e aí eu falava, não, não é. Pegava mais outra e falava, esse aqui não é. Assim não é? Até quando Deus entrou na minha vida, supriu essa carência que estava dentro de mim e me mostrou que para eu ser feliz não precisava eu ter alguém ao meu lado. É claro que um dia eu vou ter alguém ao meu lado, né? Mas é alguém que eu vou dividir a minha felicidade. Por quê? Porque eu precisava primeiro ser feliz com Deus. Eu ainda não era feliz com Deus. Eu adorava Deus, né? Acreditava em Deus, mas eu não conhecia o Deus da Bíblia. Não conhecia esse Deus que eu falava que eu adorava. Assim como muitas pessoas. Falam que adoram a Deus, creem em Deus, mas não conhecem a Deus de verdade. Então era o que eu estava precisando. Até quando ele entrou na minha vida, me mudou. Pela graça de Deus, já não sou mais uma pessoa carente. Pela graça de Deus, eu passo por dificuldade, passo por problemas, mas é algo que eu deposito toda a minha fé, toda a minha confiança em Jesus, sabe? Porque eu sei que se eu confiar nele, ele tudo fará. Porque ele fala que aqueles que amam a Deus são pessoas que obedecem a Deus. Então não basta você falar que ama a Deus, mas você não obedece a palavra, você não obedece o que está na Bíblia, você não ama. Você está mentindo que ama, né? Porque ele fala, quem ama obedece os meus mandamentos. É isso, minha gente. Não sei se o vídeo ficou muito grande, né? Mas eu já vou ter que parar por aqui. E pelos próximos dias continuarei com o meu testemunho. Então, gente. Olha, estava esquecendo algo aqui. Estava esquecendo algo de falar para vocês. A conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, né? Depois que a mulher samaritana, quando Jesus falou para ela assim, tá chegando o dia, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus Espírito em verdade. Aí os olhos da mulher abriu, né? Aí Jesus abriu os olhos da mulher e a mulher percebeu que ela estava em cima, estava na frente a frente com Messias. Glória a Deus. Estava à frente com Emmanuel, né? O Messias, que é o nosso resgatador, que podia vir aqui com o nosso Emmanuel, que significa Deus na terra, né? Que estava por vir para vir nos libertar. Então, quando o Jesus terminou de falar isso, a mulher abriu os olhos dele e percebeu que ele estava em frente com Deus na terra. E aí ela foi, como posso dizer, foi avisar na cidade o que aconteceu com ela. Depois você termina de ler, tá? É uma história muito interessante, né? Tu vai amar. Ela foi contar para a cidade o que Deus falou, o que Jesus revelou. Disse: venham ver o homem que falou tudo da minha vida. Esse não é o Messias que é de vir. Esse não é Jesus, é o nosso resgatador, o nosso Salvador. E aí o povo todo, sabe, todo da cidade foi ver, foi falar com Jesus. E aí as pessoas foram lá, falaram com Jesus e creram em Jesus, creram em Deus também e também foram salvos. E assim foi, minha linda. Assim foi e assim ela foi salva pela graça de Deus. Deus salvou ela naquele momento, Jesus.
né? Os olhos dela se abriram, ela creu em Deus e a partir daí aquela mulher já não foi mais uma mulher carente, já não foi mais uma mulher que dependia das pessoas para ser feliz. Por quê? Porque ela estava saciada, ela estava, sabe, estava feliz com Jesus. Por quê? Porque assim mesmo, assim como eu, né? Eu procurava me encher com pessoas para ter, com, sabe, para ter pessoas ao meu lado. É assim que acontecia com essa mulher. Ela já tinha muitos maridos, já tinha 5 maridos. E o de 6 não era dela. Então era tipo, sabe, ela tava igual eu, trocar de roupa. Ter namorado como se tivesse trocar de roupa, marido como se tivesse trocar de roupa. Por quê? Porque ela depositava todas as esperanças dela, toda a confiança dela nas pessoas. E dava isso, sabe? Quando não dava certo, ficava mudando. Você aí, meu amigo, minha amiga que está do outro lado, se você está nessa situação de ficar a troca de namorado como se tivesse a trocar de roupa, minha linda, dá uma pausada aí. Veja como é que você está vivendo. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Não é isso. Deus quer o melhor para ti. A palavra do Senhor diz que Ele só tem pensamentos de bem para a nossa vida. Só tem pensamentos que nos levam para o bem. Então, se você está passando por isso, se você já teve 1, 2, 3, 4 namorados, veja bem onde é que você está falhando. Na verdade, você não está falhando. Você está procurando a felicidade nos lugares errados. Porque a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo, minha linda. Então não se desespere. Não se desespere. Espere em Deus. Espere em Deus. Até hoje eu estou esperando em Deus. Não é porque estou desesperada para ter alguém ao meu lado. Mas é o que eu estou me preparando para que quando meu noivo chegar, né, me encontrar preparada. E assim como onde meu noivo estiver, também está se preparando. Então, é algo que nós devemos obedecer à palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor fala assim, espera. Espera. Quando você estiver preparada, eu vou dar alguém ideal para você. Alguém que vai cuidar de você. Alguém que vai vir dividir a felicidade com você. Não é alguém que você vai ter que depositar toda a tua confiança. Não. Alguém que você vai dividir a tua felicidade. Onde? Essa felicidade, a verdadeira felicidade que só está em Cristo, em Jesus. Tá, minha gente? Se você gostou, não esqueça de deixar o like, né? Se você quer fazer parte dessa família, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Ficam bem e aí nos encontraremos nos próximos dias. Que esse vídeo possa abençoar a tua vida, tá? Beijo, amo vocês.